Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Natália, eu sou cientista de alimentos e moro aqui na Inglaterra. Hoje eu vou falar para vocês um pouquinho da minha trajetória profissional. Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao Albert pelo convite. Eu fico muito feliz de poder compartilhar com vocês um pouquinho da minha trajetória profissional. Eu sou formada pela UFMT em Ciência e Tecnologia de Alimentos. E durante a graduação eu fiz algumas iniciações científicas pela CNPq, fiz também estágio, trabalhei na universidade e trabalhei basicamente todos os anos da minha graduação em algum tipo de projeto eu estava engajada. Era bolsista. E também eu fiz intercâmbio na Itália, que foi financiado pela União Europeia, e fiz um semestre na Itália. E depois que eu me formei, eu quis muito mudar para Inglaterra para melhorar meu inglês e vim despretensiosamente. Eu pensei que ia ficar pouco tempo, né? Assim, o suficiente para aprender inglês. Mas inglês é uma coisa que toma tempo, né? Não é tão rápido. E fui ficando, e quando eu achei que o meu inglês já estava razoável, eu comecei a aplicar para algumas vagas de emprego na área de ciência de alimentos. E eu fiz algumas entrevistas e eu comecei e consegui o meu primeiro emprego de cientista de alimentos aqui na Inglaterra. E foi como auditora de qualidade numa empresa de alimentos e bebidas. E eles tinham vários tipos de produtos, mas basicamente eles faziam a pasteurização e esterilização de alimentos. Então, eles tinham dois tipos de linha de produção, né? A pasteurização contínua e as de batelada, que depois ia para autoclave para esterilizar. E foi, assim, muito bom esse primeiro emprego. Eu aprendi muita coisa. Em 3 meses que eu estava trabalhando como auditora de qualidade, eu consegui uma promoção e eu consegui trabalhar como líder de auditoria de qualidade. Então, inicialmente, como auditora de qualidade, eu aqui, mais do que trabalhar na auditoria, né, fazendo o GMP todos os dias, eu também tinha que ajudar eles no Taste Panel, que é, né, análise sensorial, após incubação, que também é para poder ver a vida de prateleira. Vários tipos de testes a gente performava na fábrica. E o Startup Check, né, toda vez que ia iniciar uma produção, a gente tinha que ir lá verificar, e juntamente com a produção, e a gente que liberava a linha. E aí, depois eu virei líder, e quando eu me tornei líder, eu tinha um time de qualidade que eu precisava gerenciar e eu auxiliava eles a fazer todo esse processo, esse controle de qualidade, controle da auditoria, que tinha várias atribuições, o auditor de qualidade. A gente fazia essas auditorias internas diariamente, e por cada turno. E essa fábrica, ela tem o BRC. Na época que eu entrei, se eu não me engano, era o BRC a mais, e quando eu saí, a gente conseguiu BRC a mais, mais. Então, assim, foi muito bom esse tempo de experiência, principalmente numa fábrica que todos os alimentos eram orgânicos, era um lugar que era nut free, então não tinha nenhum tipo de
nozes ou qualquer outro tipo de alergênicos baseados em nozes, então o controle que a gente tinha era muito grande, a gente também mandava amostras para laboratórios externos, enfim, era muita coisa, mas foi muito bom porque eu aprendi muito. Trabalhar na qualidade é você conversar com todas as áreas da fábrica. E porque eles sempre vão precisar de auxílio, eles vão lançar um produto, o NPD vai pedir para você fazer uma escala menor, né? E, enfim, muita coisa. Se vocês quiserem que eu aprofunde isso, eu posso gravar um outro vídeo em outro momento. Porque realmente, se eu falar tudo que eu fiz, assim, demora muito. Porque aqui, eu não sei como que é trabalhar, né, nessa área no Brasil. Como eu falei, foi minha primeira experiência aqui, minha experiência de trabalhar na área de ciência de alimentos, então eu não sei como é no Brasil, mas aqui são muitas coisas que você tem que tomar conta na fábrica. Um, um auditor de qualidade. E claro, quando os auditores externos vinham, né? Quando tinha auditoria da BRC ou quando tinha auditoria dos clientes também, eu tinha que ir lá assessorar eles, eu tinha que ajudar com toda a documentação. Então a gente fazia também alguns tipos de ensaios de quando se viesse algum auditor e tal, o que, que a gente ia fazer. E também todos os tipos de controle de documentação. Eu fiz a implementação de vários tipos de documentação. Eu dava treinamento também para todos os funcionários da produção e da qualidade, né, com certeza. E então, assim, foi uma experiência maravilhosa, aprendi muito. E aí surgiu outra oportunidade de trabalhar como coordenadora de painel sensorial. E aí eu me mudei para uma outra empresa, uma multinacional, desculpa. E aí comecei a trabalhar com produtos de saúde e bem-estar, com shots, gummies, e trabalhei como coordenadora de painel e foi, assim, muito legal também, que era um painel interno que precisava ser treinado, então eu dei vários tipos de treinamentos de atributos sensoriais. E atualmente, desde maio, eu mudei de posição. Agora eu tô trabalhando como cientista sensorial de painel global. Então agora eu trabalho com várias categorias de produtos. Eu tomo conta de vários painéis regionais. Então eu dou assistência para painéis de vários países, né? Então eles entre em contato, pede conselhos sobre metodologias, como eles vão rodar um painel, o que, que precisa ser feito, e todo o suporte que eles precisam, se eu preciso dar algum treinamento também. Eu faço, né, remotamente, mas qualquer tipo de solicitação que eles precisam, eu dou assistência na minha atual vaga, né? E é isso, gente. Basicamente, essa é a minha trajetória. Eu comecei a trabalhar aqui mesmo, né, em 2022. Então, eu tô muito feliz por todo esse tempo já que eu trabalhei aqui. E cada dia é um dia de aprendizado, eu aprendo mais, e meu inglês também fica melhor, e eu sinto aqui que tem muitas oportunidades aqui tem. E assim, aqui toda a experiência que a gente tem é válida, né?
Então, assim, quando eu comecei a trabalhar aqui, eu falo, ai, minha primeira experiência, meu primeiro emprego, mas pra eles, não, pra eles, quando eu fazia, né, as entrevistas, eles falavam, nossa, você já tem muita experiência. Por quê? Eu tinha trabalhado na universidade, então essa experiência que eu tinha de ter vivência em laboratório, de fazer relatórios, né? Eu fazia muitos relatórios, né? Na faculdade, e isso me ajudou muito para quando eu fui trabalhar, porque essa área é uma área que o tempo todo a gente está fazendo relatório, né? E quando eu ia para as entrevistas, os entrevistadores sempre me elogiavam e falavam como o meu currículo era maravilhoso, era muito bom, graças à minha experiência da universidade. Então, isso para mim foi, assim, essencial, porque quando eu cheguei aqui, eu não cheguei só com diploma, eu cheguei com diploma mais experiência. E isso foi muito válido. Então, é isso, gente. Atualmente estou trabalhando aqui como cientista sensorial e essa área sensorial também eu gosto muito, muito mesmo. A área da qualidade também eu gosto muito. É, tem muitas, infinitas áreas que vocês podem atuar e qualquer dica que vocês quiserem, qualquer pergunta que você tiver, vocês podem me mandar. Eu estou super aberta a qualquer sugestão que vocês também tiverem, se vocês quiserem que eu faça um novo vídeo ou esclarecimentos, porque eu acredito que é muito bom a gente ver alguém que já trabalha na área pra gente ter uma noção se é isso mesmo que a gente quer ou que rumo que a gente quer levar a nossa carreira também, né? Mas é isso, gente. Espero que ajude de alguma forma. E muito obrigada pela chance aqui de falar um pouquinho com vocês, tá bom? Um abraço.